manter-se em pé para a gente orar pela vida da Sarinha, amém? A Sarinha vai passar por um exame, mas nós sabemos que antes mesmo deste médico conhecer a Sarinha, ela já é conhecida, amém? Ela é conhecida por aquele que vive e reina para sempre, o Deus que a criou, que a formou, que antes mesmo que ela nascesse, nós cantamos aqui que Ele já cantava e falava sobre ela, e soprou sobre ela o seu Espírito, amém? Nós vamos orar pela Sara e também pelo filho do Nazir, o Breno, que está internado com problemas de vesícula e coração, amém? Nós não conhecemos o Breno, mas esse Deus que nós cantamos aqui, que morreu, e que hoje a tumba está vazia, este Deus conhece o Breno muito mais que nós, amém? Mais que o Nazir até. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor nesta hora, ó Jesus, a vida, Senhor, da Sara. Deus, esta criança, Pai, que é Tua. Jesus, eu sei que o Senhor, ó Deus, olha para ela de maneira diferente, ó Deus. O Senhor tem cuidado da Sara, Senhor, tem cuidado de maneira especial pela Sara, Senhor. Deus, e ela vai passar por um exame, Deus. E que o Senhor esteja neste momento, durante este exame com ela ali, Jesus. Segurando na mão dela, Senhor. Senhor, nós já repreendemos desde agora, Pai, toda a seta do maligno contra a vida da Sara. Tudo aquilo, Jesus querido, que o inimigo quer preparar, ó Deus, toda a ferramenta preparada contra a vida dela ser despedaçada, Pai, em nome de Jesus. Deus, sê com a Sara, Senhor, sê com a mãe, com os pais, ó Deus querido. Deus, fortalece o coração, ó Deus amado da nossa irmã. Que o Senhor seja o médico da Sara, Senhor. Que o Senhor possa tocá-la com poder e graça, Deus. E quando for a Tua vontade, ó Deus, o milagre aconteça, para a glória do Teu nome. Eu sei que Tu és Deus de milagre. E nós cremos no milagre, Senhor. Cremos no milagre na vida da Sara, Senhor. Para que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado, Deus. Deus, também nós oramos pelo Breno, Senhor. Jesus, vai de encontro agora lá naquele hospital, ó Deus. Eu não sei se o Breno crê no Teu nome. Eu não conheço a vida dele, mas eu sei naquilo que eu tenho crido, na palavra do Senhor que é manifesta neste lugar. Palavra de cura, Deus. Nós profetizamos a cura, a restauração desta vida, Pai, do Breno, em nome de Jesus. Toca nele com poder e com graça, lá naquele hospital. Que ele possa sentir a Tua mão lá onde ele está, Senhor. Porque nós não podemos tocar, mas a Tua mão pode, Senhor. O Teu Espírito pode convencer o coração do Breno que Tu és o Deus da vida dele, Senhor. Nós oramos crendo no milagre da Sara, crendo no milagre do Breno, e que o Teu nome seja engrandecido neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós também queremos orar, ó Deus amado, pela vida da Anice, Senhor. Deus, Senhor, já falou o coração dela, Senhor. Tem um alimento para nós nessa manhã, Jesus. E eu sei que mais uma vez o Senhor irá usar a vida da Anice para que nós possamos ser alimentados neste lugar, ó Deus. Deus, desde já nós repreendemos todo impedimento, todo ouvido seja destampado, e que possa ouvir somente a Tua voz nessa manhã, neste lugar, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Anice, Pai, usa ela com misericórdia, Pai, com graça, Deus, e que o Teu nome seja engrandecido na vida dela, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode estar sentando, amém? Amém? Nós temos vivido dias difíceis, né? Nós temos vivido dias difíceis, dias que nós temos ouvido muitas tragédias, muitas coisas ruins acontecendo. Deixa eu só abrir a Bíblia aqui. E às vezes a gente compartilha tanto essas coisas, né?
quando conversamos, quando em nossas redes sociais, nós partilhamos tantas coisas ruins. Por quê? Eu estava falando com o Senhor e perguntando para o Senhor, né? Por que isso? Porque aí o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, colocou no meu coração assim, porque nós marcamos com ferro as coisas ruins que acontecem. Aquilo que é ruim, que acontece de ruim para as nossas vidas, tanto nas coisas que acontecem no mundo, como também nas nossas vidas, nós marcamos com ferro. Então aquilo fica como se fosse uma marca para a vida toda, uma tatuagem, vamos pôr assim. Sabe quando o fazendeiro, o pecuarista vai marcar o gado, ele pega um ferro quente e ele marca o gado. E nós muitas vezes pegamos coisas assim, ruins que nos acontecem e marcamos com ferro. E as coisas boas, nós colocamos em cubos de gelo e colocamos no sol. E aí o cubo se derrete, a água escoa e aquilo se apaga. Mas as coisas ruins a gente marca. E a gente lembra muito mais as coisas ruins. E o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração que nós precisamos aprender a marcar as coisas boas com ferro e colocar as coisas ruins num cubo de gelo e pôr no sol para secar, para evaporar. Amém? E eu quero falar de uma história de um homem que está em Marcos capítulo 10, pode abrir Marcos capítulo 10, no versículo 46, eu quero falar um pouco do cego Bartimeu. Não se sabe, né? A Bíblia não diz se ele nasceu cego ou se ele se tornou cego depois. Algumas coisas que eu li, que eu pesquisei, diz que porque Bartimeu ele era filho de Timeu, e Timeu era um grande capitão do exército de Israel. Só que veio o Império Romano e tomou conta. Então Timeu ele foi aposentado. Mas isso é um historiador que fala, não se sabe se é o certo. E diz que por vingança os soldados romanos pegavam os filhos dos capitães dos exércitos de Israel, já aposentados, né, porque o exército já tinha sido colocado de lado, e queimavam os olhos dessas crianças. Então, provavelmente, Bartimeu, né, que o nome do pai dele era Timeu, Bartimeu significa filho de Timeu. E provavelmente foi isso que aconteceu com Bartimeu. Então, vamos ler. Até para vocês sentarem e ficarem acomodados. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. E disseram para o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Pode estar sentando. Então a história conta que, no versículo 46, conta que Jesus chegou naquela cidade com os discípulos. Não se sabe quanto tempo Jesus ficou na cidade. Não se sabe o quanto tempo Jesus permaneceu ali. Mas diz que quando Jesus saía da cidade, então ele entrou só com os discípulos, mas quando ele saía da cidade,
além dos discípulos, havia uma grande multidão com ele. Amém? Então, eu presumo, né? Eu imagino que quando Jesus entrou só com os discípulos, não foi tanto tumulto, não foi tanto, né? Vamos colocar assim, barulho. E Jesus não viu o cego, e o cego também não viu Jesus. Mas diz aqui que Jesus entrou na cidade, e quando Jesus saiu, já saiu com os discípulos e uma grande multidão. E ali, provavelmente, havia barulho, uma grande multidão. Então, me leva a crer que o cego, como Jesus ficou na cidade, a gente não sabe quanto tempo, que o cego ouviu algumas coisas que aconteceram na cidade. O cego deve ter ouvido que Jesus fez milagre, que provavelmente aconteceu muitas coisas maravilhosas. Então, o cego está ali, à beira do caminho. Presta atenção, igreja, o que Deus vai falar conosco, né, nesta manhã. O cego estava ali, à beira do caminho. E quando ele ouve alguém dizer que Jesus estava vindo, porque havia um barulho, né? E nós sabemos que as pessoas que têm deficiência, tanto física, tanto auditiva, como visual, ela tem os outros sentidos são mais aguçados. Então, provavelmente, alguém falou de longe, é Jesus de Nazaré, e o cego, mesmo com aquele barulho todo, ouviu. E ele, sabendo do que tinha acontecido na cidade, ele ficou ali. Então, ele começou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem pena, tem piedade, tem misericórdia de mim. E muitos repreenderam ele. Muitos disseram para ele assim, olha, cala a boca. Para de atrapalhar, você está atrapalhando. Mas ele não parou. Então ele disse assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade, Senhor. Às vezes, as pessoas falam coisas, às vezes acontecem coisas ao nosso redor, na nossa vida, que não deixa eu e você clamar, que tira a nossa vontade de clamar, que tira, sabe, traz aquele desânimo. As circunstâncias que nos rodeiam fazem isso. Então, quando isso acontece, eu e você desiste. Por muitas vezes. E eu não estou falando, mas eu não desisto, irmã. Mentira. Mentira é pecado. E a palavra de Deus diz que aquele que fala que não pecou, já está pecando. Acontece, irmãos, acontece com o melhor pregador, a melhor pregadora do mundo, o melhor cantor gospel, acontece com a irmãzinha que ora ali no cantinho dela, acontece com todos. Porque as circunstâncias às vezes é tão terrível contra nós, que nós desfalecemos por momentos, mas aquele que está em Cristo renasce, é claro, ressurge, busca em Deus e se fortalece. Então há uma lição que eu aprendo já no começo, não desistir. E sabe que o Senhor falou comigo, porque nesses dias algumas coisas aconteceram também na minha vida, problemas pessoais, e aí o Espírito Santo disse assim para mim, olha, não deixa o barulho ao seu redor ser mais alto que o seu clamor. Anota aí, não deixe o barulho ao seu redor ser mais alto que o seu clamor, porque foi isso que o cego fez. O barulho ao redor dele estava terrível. As pessoas em volta dele diziam assim, cala a boca, você acha que ele vai ligar para você? Fica quieto, você está atrapalhando. Tem gente mais importante para estar à frente e receber o milagre. Para com isso, você não vai conseguir essa porta de emprego não, você não tem estudo. Para de orar, teu filho não vai sair dessa droga não. Imagina seu marido se converter, imagina esse sonho acontecer. E aí você desiste. Porque o barulho fica mais alto, mas o que o Espírito de Deus manda eu te dizer, é assim, o barulho externo não pode ser mais alto que o seu clamor. Amém? É a primeira lição que eu aprendo com o cego de Jericó. Jesus, continuando a história, se envolva na história comigo. Jesus caminhando, ouve, Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, Senhor. E ele para. Jesus nessa manhã para me ouvir, para te ouvir. Amém? Jesus para e diz assim: chamem ele. Tragam ele aqui. Você não veio aqui à toa não, querido. Você está pensando assim, por que eu vim aqui hoje? Mas porque não sei o que. Não, você não veio aqui por coincidência. Você não veio aqui porque você quis vir, não. Você veio aqui porque o Senhor mandou você vir aqui. O Senhor te chamou. Amém? E o Senhor nessa manhã diz: chamem ele. Tragam ele aqui. E aí disseram para o cego, olha só, os mesmos que falaram, cala a boca, agora diziam, ânimo, ele te chama. Sabe que isso me faz pensar? Vão olhar para você. E vão dizer, nossa, ela conseguiu. Nossa, olha, ele conseguiu. Como ele consegue sorrir? Como ela consegue sorrir? Estava tudo bagunçado. O mestre chamou. Jesus chamou. E os mesmos disseram, ânimo, ele te chama. Levanta. E ele foi. E ele lança a capa. Diz que ele lança a capa. Havia uma organização no Império Romano, que as pessoas aleijadas, mendigos, pedintes, tinham que ter uma identificação. Eu não sei, né? Eu não estudei para saber tudo isso, mas eu imagino assim que até mesmo uma forma de excluir, porque eles não ficavam perto, eles não gostavam dessas pessoas próximas dele. Então, tinha uma organização, então tinha uma identificação, uma autorização para pedir esmola. Eles pegavam a capa e escreviam atrás da capa: este homem é um miserável, ele vive de esmola. Tem outras coisas também que eu já li, que alguns dizem que escrevia, mas basicamente era isto: este homem é um miserável e vive de esmola. Essa capa, essa identificação era vista de longe. Então as pessoas sabiam que ali havia um pedinte. E como o pastor Haroldo pregou algum tempo atrás, que para eles era honroso dar esmola, né? Então ele tinha autorização para estar ali à beira do caminho. Note só isso, olha, ele ouve que Jesus vem, ele clama para Jesus, Jesus o chama, ele pega a capa dele e joga, coloca assim do lado e vai, ele tira a capa. E aí eu fiquei pensando, imaginando, aquela capa era o ganha-pão dele, com aquela capa ele tinha autorização para pedir esmola ali. Aquela capa era talvez a proteção dele no frio. Aquela capa talvez era a proteção dele contra o sol, contra a chuva, contra a poeira. Às vezes aquela proteção, aquela capa era a proteção de vergonha. Às vezes ele queria se esconder um pouquinho. Às vezes a gente quer se esconder um pouquinho, né? Então aquela capa era para tudo isso. Mas ele tira aquela capa e ele joga. Ele deixa de lado. Qualquer um podia pegar aquela capa, jogar fora, ou alguém, né, que já não gostava do cego, sumir com aquela capa. E aquela capa, de uma certa forma, o protegia, era a proteção dele. O que me chama a atenção é que mesmo sem entender, é que mesmo só de ouvir falar, ele levanta de onde ele está, sabendo que Jesus mudaria a história dele, porque ele tirou aquilo que o protegia, aquilo que o marcava, aquilo que dizia, olha, esse é um pedinte, ele é um miserável. Então ele vai sabendo, ele vai, mesmo sem entender, ele vai sabendo, queridos, olha, você pode não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas vai sabendo que aquele que vive e reina para todo sempre, vai mudar o curso da história. Amém? Aleluia! Graças a Deus por isso. Enquanto o cego carregava uma marca, uma capa, de longe já podia saber, ali está um mendigo, ali está um miserável. E provavelmente,
ele não carregava só a capa, mas ele carregava um monte de outras coisas junto com aquela capa. Tinha o coração cheio de dor, tinha o desamor, tinha a rejeição. Talvez ele culpava, se é verídico que ele foi realmente queimado nos olhos para ficar cego, talvez ele tinha algo também contra o pai, talvez aquela culpa que ele jogava no pai. Aquela capa, ela significava tristeza, ela significava dor. E o Império Romano, ele dava uma capa para marcar o fracasso e a derrota. E aí ele lança aquela capa ao lado e vai para Jesus, porque o Império Romano marca com fracasso e derrota. Jesus chamava ele para a vida. Amém? E Jesus te chama para a vida, querido. Ah, Anice, eu sei disso há 25 anos, eu sei disso há 30 anos. Eu também sei disso há muito tempo. Desde 1900 e bolinha, eu sei disso. Mas, todos os dias, eu digo, Senhor, eu preciso do Senhor de novo e de novo, faz de novo, faz de novo. Então é hipocrisia, irmãos, nós cantarmos aqui, vem, faz de novo, se nós achamos que nós não precisamos pegar a nossa capa e jogar do lado e dizer, eu tiro a capa que me marca de frustração e derrota e vou para aquele que me dá vida e vida com abundância. Amém? Isso acontece comigo, sim. E aí Jesus, continuando a caminhada, Jesus diz assim para o cego, o que você quer que eu te faça? Jesus, mas o Senhor sabe, eu sou cego. Sou cego. E às vezes eu vou orar para algumas pessoas, eu falo assim, qual é o motivo da oração? Ah, Deus sabe. Está aqui a prova. Para quem fala isso, está aqui a prova. Ó. Precisa falar. Se você não confia na pessoa que vai orar por você, querido, então não peça oração. Desculpa, mas eu precisava falar isso. Ah, irmã, Deus sabe, Deus conhece. Deixa Deus te usar. Ai, Jesus. É aí que Deus não usa. Porque Deus não é, sabe? Vou usar agora. Não. Aqui Jesus fala, mesmo vendo o estado, e mesmo vendo a capa, mesmo vendo ele jogando a capa, mesmo vendo o estado de dor, Jesus fala, o que queres que eu te faça? Senhor, mestre, eu quero ver. De formas diferentes, Jesus cura. Por isso eu digo, tá, Rosana? Formas diferentes, Jesus faz milagre. Amém? Aqui, Jesus diz assim, olha, vai, a tua fé te curou, te sarou. Em outros textos de outros cegos, Jesus fez o lodo, colocou nos olhos. Então, há formas diferentes de Jesus pregar, de Jesus curar. Amém? Vai, a tua fé te curou. Eu quero falar para você que o diabo, ele tem as artimanhas dele. Ele cria situações, ele coloca pessoas e usa pessoas que colocam sobre você uma capa. E que essa capa identifica em você uma derrota, um fracasso, uma rejeição. E deixa você sem nenhuma perspectiva de vida. O diabo usa pessoas e situações para te marcar. E para você carregar uma capa com você. Mas nós temos aprendido aqui, nós temos aprendido na escola bíblica, que nós somos filhos de Deus. E que precisamos ter a mente de filhos. Nós temos aprendido aqui que nós somos filhos de Deus. E que nós precisamos ter a mente de filho, a mente de herdeiro, amém? A mente de pessoas que podem chegar na casa do pai e dizer, eu estou na casa do meu pai, amém? Aquele homem, ele tinha uma capa que dizia, você é mendigo, mas hoje nós vamos tirar a nossa capa e aprender que nós somos filho, mais uma vez. E ter a mente de filho. Aí eu comecei a lembrar do filho pródigo. Eu comecei a lembrar de Lucas, capítulo 15. Diz a palavra de Deus que, ainda estando longe, o pai, cheio de amor e compaixão, correu para o filho e o abraçou. Amém? O filho,
Confessa o pecado. Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus. Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai apenas diz: ei, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Nada de capa de identificação de miserável, não. Eu quero roupa de rei. Eu quero uma roupa linda no meu filho. Ei, traga um anel, coloque no dedo dele. Ei, traga calçados, calcem ele. Então, queridos, eu tiro a capa que o mundo me identifica como fracassado e derrotado, pobre, e eu coloco uma roupa que o Pai me dá, porque eu sou filho, porque você é filha, você é filho. Amém? Deus coloca em nós vestes novas. Amém? Quem crê que nessa manhã você está recebendo vestes novas? Amém? Aleluia. Queridos, uma capa servia de proteção para aquele homem, de identificação de que ele podia pedir esmola. Só que nós somos filhos de Deus, e Ele nos coloca uma roupa linda, maravilhosa, dizendo assim: pode olhar, olha, esse é meu príncipe, a minha princesa, esse é meu filho, meu participante em todas as coisas, ele vai participar em todas as coisas, eu faço festa para ele. Olha, este anel que eu coloco no dedo dele, mostra que eu tenho uma aliança com ele, ele não está sozinho. A capa que colocaram em Bartimeu dizia: vai lá, se vira, você está só. Deus coloca um anel no meu dedo e no seu dedo, para dizer que você não está só. Ah, Nício, mas eu estou enfrentando uma tribulação tão grande. Eu te afirmo, você não está só, você não está sozinha. Amém? Você não está sozinho. E ele coloca calçados no pé do filho, para dizer para o filho: olha, filho, pode caminhar, pode ir, ide, pregai o evangelho, porque você tem vestes novas, você tem um anel no teu dedo, você é filho, ide, caminha, conquiste, porque eu sou contigo. Amém? Aí eu falei: Senhor, o Senhor nos dá vestes novas nessa manhã, o Senhor vai nos dar as vestes novas? E o Senhor disse: sim. Vai lá, Nice, vai em Isaías 61, versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião. Você está triste, irmã? Vai saltar de alegria. Amém? A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê de glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Então o Senhor hoje tira de mim e de você uma capa que diz tantas coisas ruins e te coloca vestes novas para glorificar o nome dele. Aleluia! E saltar de alegria na presença dele. Amém, queridos? Amém. Aleluia! E eu quero que o Natan vai colocar um louvor. Eu quero que você entenda, mesmo convertido, às vezes nós colocamos umas capinhas, né? Às vezes acontecem coisas tristes, nós colocamos uma capa, meu Deus, e aquela capa, e a gente se esconde naquela capa. Hoje o Senhor chama Ele, eu quero falar com Ele, ânimo, levanta, Ele te chama. Ele me chama? Peraí, eu vou, porque eu sei que Ele tem vestes novas para mim. Amém? Porque eu sou filho. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo.